Muito boa noite, agradecendo sempre aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, minhas amigas, né? Brasileirão rodada 27, 27ª rodada Brasileirão Série A. Qual que é a ideia aqui, meus amigos? Um raio-x, né, desses jogos aí que sacudiram aí este final de semana. Começando no sábado, os jogos do sábado com Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, lá na Neoquímica Arena. Meus amigos, nós tivemos, né, o Corinthians, né, como todos nós sabemos, Corinthians bastante ameaçado, né, tentando fugir a todo custo da zona de rebaixamento. Fez um jogo assim perfeito, conseguiu fazer 3-0 para cima do Dragão, do Atlético Goianiense, que até veio de derrota, né, perdeu em casa, né, na rodada mais recente, perdendo por 2-0 para a equipe do Vitória. E o Corinthians, né, marcou o jogo de estreia do Memphis Depay. Memphis Depay estreou no segundo tempo. O Corinthians fez um jogo muito forte fisicamente, um jogo bastante agudo e soube aproveitar melhor as oportunidades. Mas o Dragão também criou oportunidades, só que o Corinthians foi muito, mas muito mais eficiente e venceu com uma certa independência a equipe do Atlético Goianiense, com 2 gols marcados pelo paraguaio Romero e um do argentino Garro, que vem jogando muita bola. Esse Corinthians do Ramon Dias vem tentando aí esboçar uma reação aí nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e vai dando o tom, né? O Corinthians que ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil e que está vivíssimo nas quartas de final da Copa Sul-Americana, após ter feito essa partida espetacular diante do Fortaleza na terça-feira passada. Amanhã, inclusive, faz o jogo da volta em São Paulo, na Neoquímica Arena, dessa vez com apoio do seu torcedor, recebendo Fortaleza, né? O Corinthians tem tudo aí para administrar essa belíssima vantagem construída lá no Ceará e tem tudo para avançar às semifinais de mais uma Copa, da Copa Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro até aqui, muitas dificuldades, vai tentando aí escapar da zona de rebaixamento. Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. No Barradão, em Salvador, meus amigos, o Vitória, né, aproveitou aí, praticamente aí, criou diversas oportunidades, mas com um gol de pênalti convertido por Gustavo Mosquito, acabou vencendo a equipe do Juventude, que também criou oportunidades, deu trabalho, né, lá para o goleiro do Vitória, mas quem saiu com os 3 pontos mesmo foi a equipe do Vitória, que vai ensaiando aí uma reação neste Brasileirão Série A. Vitória 1, Juventude 0. O jogo das 6h30 no sábado, o Fluminense, o clássico carioca, Fluminense recebendo o Botafogo. Fluminense e Botafogo são equipes cariocas que também estão, né, envolvidas aí nessa semana nas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Botafogo, né, que empatou com o São Paulo, não conseguiu vencer o São Paulo lá no Engenhão, no Tapetinho, 0-0. O Fluminense, que venceu a equipe do Atlético Mineiro, larga na frente, venceu a equipe do Atlético Mineiro por 1-0. Tiveram de se enfrentar, né? Se enfrentaram nessa 27ª rodada, Fluminense e Botafogo no Maracanã. Então, um jogo aí também empilhado aí por diversas oportunidades. Ambos os goleiros trabalharam bastante. Botafogo e Fluminense com equipes alternativas. No segundo tempo, seus treinadores foram colocando aos poucos seus titulares, pensando principalmente aí nas disputas da semana aí, envolvendo aí as quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. Mas o Botafogo acabou sendo premiado no final do jogo, praticamente no apagar das luzes no Maracanã. Gregory acabou roubando uma bola, né, do Felipe Melo. Felipe Melo bobeou, fez bobeira. Gregory roubou essa bola e serviu Luiz Henrique, que só empurrou. Valeu a lei do ex no Maracanã. E o Botafogo aí segurando-se aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Fluminense 0, Botafogo 1. No Castelão, meus amigos, o Fortaleza voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. E dessa vez venceu um Bahia que vinha embalado, né,
O Bahia havia vencido na rodada anterior o Atlético Mineiro por 3-0, impiedosos 3-0, diante do Atlético Mineiro lá na Fonte Nova, lá em Salvador. E agora o Bahia, que até não jogou mal, mas acabou tomando aí um balaio, né, do Fortaleza. O Fortaleza voltou a jogar um bom futebol. Um destaque para o jogador Marinho. Marinho acertou belos petardos, belos chutes, e o Fortaleza acabou envolvendo esse time do Bahia. O Fortaleza abriu o placar 1-0, o Bahia empatou com o Everaldo, mas depois o Fortaleza deslanchou e voltou a praticar o seu bom futebol, os comandados, né, do Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza 4, Bahia 1, Fortaleza dentro, firme desse G4, Fortaleza na terceira colocação deste Campeonato Brasileiro, mostrando sua força no Campeonato Brasileiro e impondo aí essa goleada para cima do Bahia. Os jogos do domingo, meus amigos, tivemos na Arena MRV um Atlético Mineiro para cima do Bragantino. O Atlético Mineiro bateu por 3-0 a equipe do Bragantino. O Bragantino que também criou diversas oportunidades. O goleiro Everson do Galo fez grandes defesas, belíssimas intervenções, mas o Atlético Mineiro, com gols de Daverson lá no finalzinho do primeiro tempo, Cadu e Hulk fechando os trabalhos na segunda etapa. O Atlético Mineiro aí que tem tudo para ir animado para esse confronto, jogo de volta diante do Fluminense pelas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. Na Arena MRV, Atlético Mineiro 3, Bragantino 0. Tivemos na Arena Nacional, em Brasília, no Mané Garrincha, clássico, né? Vasco 0, Palmeiras 1. A torcida do Vasco reclama, né, de um possível pênalti, né? A bola bateu na mão do Vanderlan e esse lance não seria nenhum absurdo caso tivesse sido tivesse marcado de fato essa penalidade. Foi um jogo com oportunidades para ambos os lados. O goleiro Everton também fez grandes defesas pelo lado do Palmeiras e o Léo Jardim também fez grandes intervenções pela equipe do Vasco. Mas o jogo acabou sendo decidido mesmo por uma bobeira, né? A defesa do Vasco acabou batendo cabeça, Ryan acabou dando uma assistência de graça. Flaco Lopes, com oportunismo, soube bater na saída do Léo Jardim e decretou números finais em Brasília. Vasco 0, Palmeiras no encalço do líder Botafogo 1. Palmeiras que só tem o Campeonato Brasileiro em disputa ainda nesta temporada 2024, já que foi eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final da Copa Libertadores e eliminado também nas oitavas de final pelo Flamengo na Copa do Brasil. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Grêmio venceu a equipe do Flamengo. O Flamengo que vem aí enfrentando dificuldades nos bastidores, depois de um Flamengo, uma atuação dita por muitos, que deixou muito, mas muito a desejar no jogo de ida das quartas de final diante do Peñarol na quinta-feira pela Copa Conmebol Libertadores. Então o Flamengo aí foi com um mistão, um time bastante alternativo, enfrentou dificuldades, mas fez um jogo também difícil e duro para a equipe do Grêmio. Mas o Grêmio, atuando em Porto Alegre, é sempre uma equipe muito perigosa, acabou criando as melhores oportunidades, com um jogo mais agudo e acabou vencendo a equipe do Flamengo por 3-2. Jogo bastante movimentado, o Flamengo demonstrou um poder de reação, mas não conseguiu evitar a derrota em solo gaúcho. No Morumbis, o São Paulo, que até abriu os trabalhos, né, diante da equipe do Internacional, um gol de Luciano ainda no primeiro tempo, mas depois o time do São Paulo desandou. O time depois perdeu completamente os rumos da partida e acabou aí cedendo aí uma virada. O Internacional empataria com a equipe do São Paulo e depois esse time do São Paulo, depois do empate da equipe gaúcha, ainda viu o Internacional fazer mais 2 gols e decretar fatura no Morumbis. Um São Paulo que a torcida talvez até saiu na bronca e ainda gritando ainda Libertadores é obrigação, justamente por conta desse jogo que tem tudo para ser
uma espécie de divisor de águas na temporada 2024. Um São Paulo que soube segurar, foi massacrado pelo Botafogo na quarta-feira, lá no Engenhão, né, no jogo de ida das quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. São Paulo segurou um 0-0 e agora, com o apoio da sua torcida, com essa química, né, que é muito forte, principalmente em jogos de Copa Conmebol Libertadores, vai tentar superar a equipe do Botafogo, tida por muitos como favorita nesse confronto. Então, o São Paulo alternativo viu o Internacional fazer 3-1 em pleno Morumbis. Dessa vez no Centro-Oeste, né, o Cuiabá não conseguiu vencer a equipe do Cruzeiro. O jogo terminou mesmo empatado por 0-0. O Cruzeiro até criou oportunidades, mas não conseguiu sair do 0-0. O Cuiabá ameaçadíssimo, né, na zona de rebaixamento. O Cuiabá não conseguiu fazer um bom jogo e não saiu do zero diante da equipe do Cruzeiro. O empate no Centro-Oeste. E fechando a rodada, meus amigos, o Criciúma, outra equipe que, a exemplo do Corinthians, também vem brigando aí para não cair, né, para a segunda divisão. O Criciúma que veio, de fato, né, conseguiu o acesso na última temporada. O Criciúma vai tentando aí, somou mais um ponto, mas não o suficiente para bater o Furacão, que também está super envolvido nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Então, no Heriberto Rios se terminou Criciúma 0, Atlético Paranaense 0. Então, meus amigos, o Botafogo aí segue firme na liderança, uma diferença aí de 3 pontos para a equipe do Palmeiras, que também venceu na rodada. E esse foi mais ou menos aí o resumo, né, o que de melhor aconteceu nessa rodada 27, 27ª rodada do Brasileirão Série A. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixe aquele seu joinha, aquele seu like. Até uma próxima oportunidade. Saúde a todos. Até uma próxima.